E eu passo imediatamente a palavra para a senhora, em 25 minutos, com a tolerância da casa, para fazer suas colocações. Muito obrigado pela sua honrosa presença conosco. Senador Eduardo Girão, em nome de quem eu cumprimento todos os parlamentares aqui presentes e também os meus companheiros de bancada. A honra é toda minha de ter sido convidada para falar neste momento. Acho que é um momento importante e histórico, porque, neste momento, nós precisamos, com urgência, de retomar a conversa de combate à corrupção, que parece que foi esquecida e colocada em segundo plano. De forma que, quando eu recebi este convite, eu fiquei até muito admirada desta casa estar retomando este trabalho, que é de importância fundamental. No momento em que o país está voltado para a política, porque o país está se politizando, o povo brasileiro está se interessando em saber o que é que está acontecendo na política e está também interessada em saber o que é que cada um dos poderes está fazendo, principalmente o Senado Federal, que é o único órgão que pode controlar a cúpula do Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. De forma que este acontecimento aqui é de uma importância fundamental, principalmente porque aqui nós temos a liberdade, não apenas como cidadão, porque esta liberdade de cidadania nos foi tirada em parte, mas temos a liberdade de estarmos escondidos atrás dos senhores parlamentares, para aqui nós falarmos o que precisa ser falado. Porque hoje o brasileiro está com medo de falar, até no telefone, porque tudo passou a ser fake news, inclusive os fatos históricos. Desta maneira, eu só posso agradecer como cidadã brasileira e não quero nem que me chamem mais de jurista, porque eu não sei mais direito. O direito que eu aprendi não existe mais. E o meu maior título agora é ser cidadã brasileira. Cidadã brasileira que é a favor da transparência, que é a favor da verdade, que precisa falar as coisas. Mas sobre corrupção, o que é que eu posso dizer aqui? E eu vou dizer daquilo que eu trabalhei, daquilo que eu vivenciei. Eu cheguei ao Poder Judiciário em 1979. Antes de chegar ao Poder Judiciário, em 1972, eu era procuradora da República. Como procuradora da República, Ministério Público Federal, eu fiquei durante 6 anos. Mas o que é que aconteceu? Eu descobri que o Ministério Público Federal era uma repartição pública onde nós, procuradores, fazíamos pareceres que eram aprovados pelos subprocuradores. Estes, na época, não concursados, mas sim cargo que era cargo em comissão. E, neste momento, eu vivenciei dentro da Subprocuradoria-Geral da República, para onde eu fui promovida, que realmente eu tinha apenas uma função burocrática, fazer os pareceres e continuar. Quando, então, eu recebi uma ordem do Procurador-Geral da República para não optar, não dar parecer em favor do impetrante sem comunicar ao chefe da Procuradoria, porque não era livre para fazer aquilo que eu precisava fazer como fiscal da lei. E, neste momento, eu resolvi sair do Ministério Público e fiz um concurso e fui ser juíza federal. Como juíza federal, eu sempre tive muita liberdade, eu sempre fiz aquilo que eu tinha de fazer como julgadora de primeiro grau, porque ali não estava o problema. Fui depois promovida para o segundo grau, mas
Os meus problemas começaram quando eu cheguei ao Superior Tribunal de Justiça. Chegando ao Superior Tribunal de Justiça, eu tinha a tarefa de julgar em foro especial os governadores e os desembargadores. E aí eu começo a grande dificuldade de enfrentar os processos que me chegavam. Uma coisa que parecia muito ilógico é porque eu comecei a receber muitos processos de operações muito grandes, inquéritos muito fortes e que abrangiam diversos políticos e diversos estados, e eu comecei a receber esses processos e eu comecei a tocar esses processos. E começou a haver uma desconfiança até dos meus colegas, dizendo o seguinte: por que você está recebendo tanta coisa e os outros não recebem? E naquela época, eu cheguei ao STJ em 1999, nunca tinha havido uma expedição de mandado de prisão. O primeiro mandado de prisão foi expedido em 2004. E se estranhava porque eu estava com tantas operações policiais e que isso não podia estar certo. E o presidente do STJ, à época, o ministro Rafael de Barros Monteiro, mandou fazer uma inspeção, uma auditoria na distribuição para saber o que é que estava havendo. E a auditoria disse o seguinte: olha, a distribuição é igual para todos. O problema é o que dorme na prateleira e o que é colocado para frente. De forma que esta foi a conclusão. E eu comecei a fazer este trabalho. E tive a oportunidade de verificar o seguinte: corrupção no Brasil nunca foi prioridade para o Poder Judiciário. Corrupção era um crime menor, era um crime que não mostrava as garras, e desta forma ele ficava em segundo plano. E todas as vezes que a gente começava a ter uma atuação mais forte em razão destes processos, começava a haver uma certa desconfiança, dizer, por que ela é tão contra as autoridades, né? Eu tive, por exemplo, um dos primeiros processos grandes e graves que eu tive foi em relação ao que estava se passando no estado de Rondônia, onde a Polícia Federal descobre que havia uma quadrilha e estavam todos mancomunados. Então, o presidente do Tribunal de Justiça, o presidente da Assembleia Legislativa, o procurador-geral do Estado. E, desta forma, chega a mim esta investigação. Uma investigação bem feita, onde estava tudo muito claro. E eu não tive dúvida, né? Foi a primeira vez que eu passei a mão na caneta e mandei prender todo mundo e trazer para Brasília para imediatamente fazer o interrogatório. Eu mesmo queria fazer o interrogatório. Eu nem usava juiz para me auxiliar desta tarefa. Eu, pessoalmente, fazia. E foi uma grande dificuldade. Para vencer a resistência dentro do tribunal, eu pedi ao Procurador-Geral da República que, por favor, fosse conversar comigo e com o procurador e com o presidente do Tribunal de Justiça, o presidente do STJ, por que eu estava mandando prender aquelas pessoas. Então, na véspera de expedir os mandados de prisão, eu pedi ao Procurador-Geral da República que fosse conversar comigo. Eu disse assim: se amanhã ele abrir o jornal e ver o que é que está acontecendo, ele vai dizer que eu sou uma louca, porque isso nunca aconteceu.
E ele foi e conversou com o procurador-geral, né? O doutor Antônio Fernando, que era, à época, o procurador-geral. E ele, então, ficou convencido e eu disse: amanhã o senhor vai ver esses mandados de prisão serem expedidos. Os mandados de prisão foram confeccionados dentro do meu gabinete, porque a Secretaria Judiciária não sabia como se fazia um mandado de prisão. Esta foi a maior operação, foi a primeira operação grande que eu peguei e sofri diversas dificuldades e etc. E, embora tudo mapeado, havendo uma conexão muito séria entre estes órgãos, todos foram liberados por ordem do Supremo Tribunal Federal, através de habeas corpus, né? Não existe razão para a prisão, nem para a prisão preventiva, nem para a prisão, a prisão que é temporária. E aí todos foram para a rua. E esses processos foram demorando. Alguns pedem aposentadoria, perdem aposentadoria e saem do foro, vai para o primeiro grau e no primeiro grau isso acaba, né? Eu não vi o fim disto. Mas outras operações foram ficando até que chegou para mim a Operação Navalha, que foi a maior de todas. Uma operação imensa, que teve uma dificuldade muito grande de condução pela Polícia Federal. Eles fizeram inquéritos com grande dificuldade. A inteligência da Polícia Federal teve de interferir em muitas das etapas, né? Essa Operação Navalha, porque havia a infiltração, inclusive, de delegados da Polícia Federal, agentes da Polícia Federal, que estavam também envolvidos com grandes autoridades. E nesta Operação Navalha, eu tive a oportunidade de saber como é que o crime organizado entra no Estado. Porque a polícia já estava bastante mais evoluída, porque a Polícia Federal, antes da Constituição de 88, ela era muito frágil, tinha muita dificuldade, não tinha meios adequados, né? Mas, a partir de 2002, ela começa a se estruturar, né? O ministro Márcio Tomás Bastos foi uma das autoridades que melhor equipou a Polícia Federal. E eu acho interessantíssimo essa posição do ministro Márcio Tomás Bastos, porque depois ele se tornou o grande advogado dos grandes corruptores deste Brasil, né? Mas ele equipou a Polícia Federal como ninguém. E de forma que a polícia já estava bastante autorizada pelas suas conquistas para fazer esta investigação. E nesta Operação Navalha, a polícia chegou a mapear tudo o que acontece com o crime organizado. E isto começava, e eu dizia sempre, o ovo da serpente está, e aí os senhores vão me desculpar, mas está nesta casa, está no Poder Legislativo, através das emendas parlamentares. Porque o mapeamento vinha a partir das emendas parlamentares, com já tudo arregimentado com as concorrências públicas, cujos editais eram feitos dentro das empresas que iam fazer a obra, porque isso a Polícia Federal encontrou dentro das empresas, sendo gerado os editais de concorrência, e aí foram mapeando o dinheiro que sai a partir dessas emendas e que vai sendo distribuído para as empresas, para os parlamentares, até chegar à ponta que é o quê? O engenheiro que faz a medição da obra. Tudo. Inclusive, eu achei interessante que
a linha de tempo foi tão perfeita que chegaram a pé ao engenheiro que mede a obra e no estado do Maranhão foi encontrado dentro do guarda-roupa da casa do engenheiro que media a obra, numa cidade deste tamanho, à época, que deve ter sido 2006, 2007, por aí, R$700 mil em dinheiro. E isso foi encontrado nesse guarda-roupa. Bem, e a partir daí nós começamos a ter a ideia de como nós íamos trabalhar. Nesta operação, eu também fiz mandei prender muita gente. Eu não tinha as leis que hoje os meus colegas têm, né? O doutor João Pedro, por exemplo, hoje tem a facilidade de ter tantas leis. Eu não tinha nenhuma, né? Eu não tinha, por exemplo, a lei que determinava tantas a delação premiada, não é? E tantas outras leis mais modernas. Então, o que é que eu fazia? Eu decretava a prisão para ouvir as pessoas que estavam presas e começar a entender o que é que estava acontecendo. Foi um verdadeiro escândalo, porque neste meio eu também mandei prender diversos desembargadores. Aí a magistratura caiu em cima, etc. Mas estes processos todos terminaram em nada. Por que terminavam em nada? Porque estes processos que eu conduzia a prova, toda a prova produzida estava ali e eu, para administrar este processo, com a jurisprudência que passou a vigorar no Supremo Tribunal Federal, eles fizeram o quê? Eles diziam que tinha de ser fatiado. E todos os acontecimentos que ocorreram no Maranhão foram para a Justiça do Maranhão. Os que aconteceram no Piauí foram para a Justiça do Piauí. Os que aconteceram na Bahia foram para a Justiça baiana. E o juiz que recebia aquela maçaroca de coisa não tinha condição, ficava meio perdido. É como vestido mal costurado, né? Não sabia como resolver isto. E os processos foram acabando. E todos terminaram sem ter nenhum sucesso nessa atividade. De forma que eu comecei a aprender que realmente era quase um desafio ter tanto trabalho, fazer tantas prisões para dar em nada. Fora os habeas corpus, durante a condução do processo, que ficou algum tempo na minha mão, as conduções do processo, porque muitos advogados, e advogados muito competentes, né? Eu digo sempre, todos com os seus superadvogados da Avenida Paulista, né? Hoje não estão mais na Avenida Paulista, já estão em outros lugares, mas na época os grandes escritórios estavam na Avenida Paulista e eles todos vinham com os habeas corpus. Eu não podia pegar no processo. Qualquer despacho que eu desse no processo, nulidade. Aí, um dia eu terminei atravessando a rua, eu botei o processo embaixo do braço e fui conversar com o ministro que era o relator do habeas corpus, que era o ministro... Agora esqueci. Eros Grau. O ministro Eros Grau. E ele me tratou muito bem, um gentleman e tal, e me disse assim: doutora, não era nem para a senhora estar aqui, eu que tinha de ir lá. Eu disse: absolutamente, o senhor é um ministro do Supremo, por isso eu vim aqui conversar com o senhor e vim esclarecer por que eu fiz isso no processo. E ele disse: doutora Eliana, eu estou aqui e só vou ficar mais 2 anos porque eu vou cair na compulsória. De forma que a senhora vai me permitir
que eu chame meu assessor para a senhora conversar com o meu assessor. Eu, tá certo, tá bom. E eu conversei com o assessor, expliquei a ele e o assessor o que é que estava acontecendo e saí dali achando que eu tinha convencido, porque eu apresentei as minhas razões jurídicas. No outro dia, habeas corpus deferido. Então, essas dificuldades terminam desanimando. E eu entendi por que os meus colegas me achavam quase uma Dom Quixote, que estava fugindo à regra. Né? Mas, e assim fui, eu peguei diversas outras operações, né? Sempre tive o melhor conceito do órgão de investigação, que era a Polícia Federal. Nunca me faltou. E, uma vez, o processo estava tão complicado que eu não conseguia entender, que hoje eu confesso que eu fiz uma coisa que, à época, todos os ministros do Supremo condenavam. A condenação é o seguinte: o juiz não pode conversar nem com o Ministério Público, nem com a Polícia Federal. Porque isto é cerceamento de defesa. Se ele vai julgar, ele não pode conversar com o órgão que investiga, nem com o órgão que é o denunciante. Mas eu coloquei um delegado da Polícia Federal dentro do meu gabinete para me explicar o processo. Eu disse, eu não quero errar, eu quero fazer certo. Como é este fato aqui que vocês estão investigando, assim. E só dessa forma eu consegui fazer um relatório, fazer um grande relatório, né? Quero dizer aos senhores que as coisas foram muito difíceis, mas um fato que eu tenho de falar é o que aconteceu com era o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, já em outro processo. O que é que eu faço? Tudo provado o que é que ele fez. Ele era presidente da Assembleia Legislativa, ele furtou a Assembleia Legislativa, ele foi para o Tribunal de Contas mesmo assim, porque ele tinha bastante cacife político, e este homem terminou, quando começou a investigação do Ministério Público de Rondônia dentro da Assembleia Legislativa, ele foi lá e provocou um incêndio nos livros da Assembleia Legislativa. Foi uma coisa terrível. E tudo isso veio para mim. De forma que eu estava certa, conduzi o processo todo. Esse processo eu consegui conduzir, os habeas corpus todos batendo e eu conseguindo me livrar, porque era quase uma legítima defesa da minha pessoa não sair vencida naqueles habeas corpus, para não passar o atestado de incompetência. E até que chegamos ao julgamento final. Eu sou uma pessoa que não escrevo muito, mas o meu voto contra este moço tinha mais de 70 páginas, porque eu para começar a ser muito criteriosa, eu transcrevia tudo no voto, para não deixar passar. Moral da história: no momento que eu estava revisando o voto, que era de tarde, o julgamento na Corte Especial, o meu funcionário telefona e diz assim: a senhora não sabe o que é que aconteceu. Fulano de tal pediu aposentadoria ontem. E desta forma, ministra, a senhora perdeu a competência. Eu cheguei a ter quase uma vertigem, né? Mas não é possível e tal. Aí eu disse, e eles já deferiram? Deferiram. Deferiram na hora, doutora. Aí eu disse, então não tem jeito. Mas aí depois eu me lembrei assim, foi publicado? Não, ainda não foi publicado. Eu disse, então tá bom.
Aí eu comecei a ligar para meus colegas. Olha, eu estou com um processo assim. Mas não houve publicação. O que é que você acha? Porque já é cooptando um pouco do voto, né? E na hora, um grande advogado sobe à tribuna, faz a defesa e humildemente diz assim: eu quero esclarecer questão de ordem, esta corte, que não é mais competente, porque o meu cliente já está aposentado e tal. Então, o presidente, então, pede a palavra, passa a palavra para mim, e eu digo o seguinte: olha, ato administrativo só depois da publicação. Não foi publicado, acabou-se. É aqui o competente. Mesmo assim, alguns colegas ainda votaram contra mim. Mas este foi condenado. Foi a única oportunidade que eu tive de realmente chegar ao final. E desta forma, eu chego à Corregedoria Nacional de Justiça, né? Muita dificuldade, porque não queriam, né? Alguns diziam: se ela for para a Corregedoria, amanhã amanhece os juízes todos presos, porque ela manda prender todo mundo, e essa coisa toda. Mas foi ali naquela casa que eu conheci as entranhas do Poder Judiciário. Isto aí, eu levaria 2 dias aqui para os senhores, contando casos e mais casos do que acontecia. E eu era inocente, porque eu tinha vindo da Justiça Federal. Eu fui juíza federal. E na Justiça Federal, a estrutura é bem menos corrompida e muito mais, assim, juridicamente amarrada. Mas quando eu cheguei para ser corregedora do Brasil e que eu vi o que se passava nos tribunais de justiça, eu fiquei horrorizada. Só conto um caso aqui que, para mim, foi emblemático. Eu estava na corregedoria e um presidente de um tribunal pede para conversar comigo, veio conversar e disse assim: doutora Eliana, eu estou aqui que eu vim lhe entregar a chave do tribunal. Eu não vou continuar como presidente porque eu vou ser preso se eu fizer o que meus colegas querem. Eu não posso fazer. E aí eu disse: calma, vamos ver. E ele então me disse: imagine que eu encontrei juízes, desembargadores que estão aposentados há mais de 5 anos, recebendo adicional de férias, diárias e mais diárias, que não comprovam. Eu não posso fazer isso. E, doutora Eliana, se eu não fizer a vontade deles, eu me torno absolutamente ingovernável. Eles não aprovam nada que eu apresentar. Então, eu não posso ser presidente do tribunal. E eu, então, disse para ele o seguinte: o senhor vai voltar e dizer que veio aqui conversar comigo e que eu disse que vou aproveitar que o senhor veio aqui, que eu vou lá fazer uma inspeção. Eu vou fazer uma inspeção. E tudo que o senhor me disse que está errado, eu vou pedir para a equipe comprovar. E aí eu faço como se fosse eu, e o senhor diz: eu não tive culpa desta corregedora louca que chegou aqui para fazer esse desmanche todo. E desta forma eu consegui, nesse estado, fazer um concurso público sério, para não ter mais tantos apaniguados lá dentro. Eu consegui aumentar o quadro do tribunal e eu consegui que não fechasse uma série de varas. E eu posso até dizer hoje que estado foi no estado do Amazonas, onde iam fechar não sei quantas varas de fronteira, porque estas varas não tinham processo. Então vamos fechar, tem poucos processos, vamos fechar as varas de fronteira. E eu, depois disso tudo, eu liguei para o governador, que o governador era o que hoje é senador Aziz, né? E eu disse a ele: governador, eu preciso do dinheiro para que as varas de fronteiras não sejam fechadas. E ele me disse: mas, doutora Eliana, eu não tenho dinheiro. Eu disse: então o senhor vai pagar o preço, porque isso vai sair em todos os jornais do mundo inteiro. Porque é área de fronteira onde existe contrabando de ouro e contrabando de
fantástico. Portanto, e ele me deu todo o dinheiro possível para que as varas não fossem fechadas. E esta foi a minha saga dentro do Conselho Nacional de Justiça. E eu fui muito questionada. Quero dizer aos senhores que eu recebi de um ministro do Supremo que me disse o seguinte: se você fizer todas as inspeções em todos os estados e você não for a São Paulo, você não fez nada. Que São Paulo representa 60% dos processos brasileiros. E eu fui a São Paulo. Eu fui a São Paulo com muito jeito, botei vários juízes paulistas na minha equipe e tal, e resolvi fazer uma inspeção. E chego lá porque os precatórios em São Paulo estavam há 3 anos que não se pagava um tostão. E eu quero descobrir o que é que está havendo nisso, né? E chego lá e começo. Bem, em primeiro lugar, cabe declaração de bens dos... Declaração de bens, já estou terminando, já sei que já estou... Declaração de bens dos desembargadores. Cadê? Não, aqui nós não entregamos. Não, mas tem que entregar. Isso é lei. Cadê? 48 horas para entregar. E aí começaram a chegar. E a equipe do Tribunal de Contas, a equipe da controladoria que me seguia, me dava o apoio, porque a corregedoria não tinha nada, então nós pegávamos o apoio desses órgãos irmãos. O COAF, todos esses órgãos espetaculares, com gente da melhor qualidade, e todo mundo vibrando. Eu não estava sozinha, eu não fiz nada disso sozinha, porque eu estava com todos esses órgãos, a Polícia Federal, a Controladoria, a CGU, o Tribunal de Contas, e desta forma eu consegui fazer muitas coisas. Mas em São Paulo, no 3º dia de inspeção, 2 habeas corpus, 2 mandados de segurança foram impetrados. Saia de São Paulo. Supremo Tribunal Federal, saiu de São Paulo. E eu tive de sair de São Paulo. Né? Entrou por uma porta e saiu pela outra, meus senhores. E hoje eu sou cidadã brasileira que falo, que escrevo algumas coisas, mas eu acredito, mesmo com o que aconteceu com a Lava Jato, mas ela não ficará sepultada, porque nós vamos botar de pé. Muito obrigada.